fato está dando toda. Vamos lá, essa voz sexy, estamos no ar. Processo do trabalho. Ok, processo, eu tenho ainda outras novidades. E a gente, além de ter as novidades, tem um novo CPC. Então, a gente tem que fazer mais ou menos as questões que já caem no processo do trabalho com o novo CPC e com as súmulas novas. O que costuma cair no processo de trabalho? Competência sumaríssima, recursos e execução. Isso costumava, já era prova padrão de processo de trabalho. O que nós temos aí? Atualidades e o novo CPC. Então, eu vou começar por aqui, pelas atualidades. O que eu tenho de atualidade? Duas súmulas novas, que é a 460 e 461. Uma eu já falei, que é o ônus da prova do empregador, de comprovar o recolhimento de FGTS. A outra súmula nova fala de ônus da prova do Vale Transporte, que é do empregador também. O empregador tem o ônus de comprovar que o empregado não preenche os requisitos para a concessão do Vale Transporte. Tá? Temos ainda de novidade eu tenho alteração de súmula 263, 293, e essas alterações aqui, elas falam todas em razão do novo CPC, tá? Quando vê essas novas súmulas, eu fiquei pensando em que pergunta a FGV poderia estar te fazendo para te confundir com o novo CPC e te pegar na curva. Eu, particularmente, acho que ela faz uma pergunta sobre prazo, contagem de prazo, tá? Porque pelo novo CPC eu tenho essa contagem de prazo em dia útil, né? Isso não vale para a gente. O processo de trabalho continua vigorando as regras do processo de trabalho. Então, nós vamos explorar o prazo de todas as possibilidades que pode cair. Eu penso que seja o item que pode efetivamente cair para ti num comparativo entre o novo CPC e a CLT. Então, o que nós temos de prazo? Primeira coisa que a gente precisa relembrar. Se for recursos, o meu prazo é de 8 dias. Todos os recursos trabalhistas têm prazo de 8 dias. Todos. Embargo declaratório não é recurso, por isso são 5 dias. Tá? Como é que eu conto esses prazos? Primeiro, ele tem início e fim em dia útil. Então, se essa publicação foi sexta-feira, ela começa a contar segunda-feira. Né? Se segunda-feira foi feriado, começa a contar a terça. Beleza. Só que, além disto aqui, ó, eu tenho outros detalhes que começam através de súmulas. Primeiro vem a súmula 385, que diz a súmula 385. Se o último dia do prazo era um feriado e eu protocolei no dia seguinte, a prova de que aquele dia era um feriado é do recorrente. A responsabilidade, se for feriado local, porque os tribunais são obrigados a saber dos feriados nacionais. Feriado local, o próprio recorrente tem que chamar a atenção, que aquele dia é feriado, por isso ele está protocolando no dia seguinte. Tá? Ok. Depois da súmula 385, tem duas outras coisas que eventualmente pode cair para ti. O efeito do embargo declaratório, que é o 897 CLT. 897A, parágrafo 3º, e a súmula 262, inciso 2º. Vamos lá. O embargo declaratório, oposto por qualquer das partes, ele interrompe o prazo recursal. O que significa dizer que somente após a decisão do embargo declaratório serão abertos novos 8 dias para ambas as partes. Né? Então, o embargo declaratório interrompe. Beleza, falamos de embargo declaratório. Tem um paralelo do embargo declaratório que é férias e recesso forense. O que acontece com o prazo em curso quando acontece férias e recesso forense? Ocorre a suspensão do prazo. Ele para de contar e volta a contar posteriormente. Beleza? Então, isso aqui é interrupção, isso aqui é suspensão. Eu, particularmente, penso que vai cair para ti a outra súmula, que é a súmula 387, que fala da súmula 387 do TST. Prazo cumprido por fax. Veja,
tinha prazo de 8 dias para recurso ou prazo de 5 dias para embargo declaratório. A parte interpôs recurso ou opôs embargos por fax. Beleza. Quando ela faz isso por fax, ela tem 5 dias para a juntada do original. Gravar 5 dias para a juntada do original é fácil. O difícil é quando começa a contar os 5 dias e quando acaba. Aí olha só, a regra é essa, certo? Exceto para fax. Se for fax, o começo pode ser sábado. E o fim dos 5 dias pode ser domingo ou feriado. Fax, eu não vou contar os 5 dias do dia do fax. Eu tenho que contar os 5 dias da data do último dia do recurso. Por exemplo, se o último dia do recurso era 20 de julho de 2016, mesmo que eu tenha feito fax dia 19, eu começo a contar os 5 dias do dia 21. Se o último dia do recurso era sexta-feira, 22 de julho, o último dia do recurso era sexta-feira, 22 de julho, eu fiz o fax dia 20, eu começo a contar os 5 dias do fax de hoje, sábado. Porque se o último dia era ontem, não interessa a data do fax, eu tenho que pensar, o prazo deveria ter sido cumprido até a tal data. Do dia seguinte, eu conto os 5 dias para juntar o fax. Ok? Então, essa, para mim, por certo, eu acho que é a pergunta que o cara pode mais querer enfrentar em relação à alteração do novo CPC, em relação ao processo do trabalho. Ok. Saindo desta especificamente, eu vou falar das outras, porque a prova não vai ser só CPC novo e CLT. Vai vir as questões que sempre caem. Então, vamos nas questões que sempre caem. Primeiro, vamos falar de competência territorial, que é mais simples. Competência territorial. Onde é que eu proponho ação? No local da prestação de serviços. E isso faz com que o foro de eleição do novo CPC não seja aplicado para a gente. O foro de eleição não pode ser aplicado no processo de trabalho, porque nós temos regra própria no 651 caput. O local para propor ação é o local da prestação do serviço. Ok. O meu local da prestação de serviço pode ser um, ou podem ser vários. Quando eu trabalho em mais de um local ao mesmo tempo, eu trabalho em mais de um local ao mesmo tempo, eu trabalho em mais de uma cidade ao mesmo tempo, porque eu sou empregado viajante. Eu sou empregado viajante, linha de trem faz mais de um município ao mesmo tempo. Então, o meu local de trabalho, ele faz vários municípios ao mesmo tempo. Onde é que eu vou propor a minha ação? No domicílio do autor? Ou onde ele tem aquele vínculo de subordinação? Onde é que ele recebe ordens? Ele recebe ordens em São Paulo. É lá em São Paulo que ele vai propor ação. Tá? Então, domicílio do autor ou onde tem subordinação. Entrega ponto, recebe ordens, entrega relatório, onde ele está subordinado. Beleza. Além do viajante, eu tenho a possibilidade daquele empregado que é contratado em um local para trabalhar em outro. Contratado em um local para trabalhar em outro, pode escolher entre o local da contratação e o local da prestação dos serviços. Tá? Quem escolhe? O empregado. É o empregado que escolhe onde ele quer demandar, se é o local da prestação de serviços ou se é o local onde ele foi contratado. E ainda tem uma terceira exceção, que é o empregado que trabalhava no Brasil e passou a trabalhar no exterior. O empregado que trabalhava no Brasil e passou a trabalhar no exterior deve propor ação no Brasil, exceto tratado internacional dispondo o contrário. Se eu tiver tratado internacional, não vai ser no Brasil, porque provavelmente o outro país não admite decisão judicial do Brasil com valor lá. Tá? Se eu não tiver tratado internacional, a ação vai ter que ser proposta no Brasil, com os dois direitos materiais, do nosso país e do outro país. Se eu tiver direitos iguais do nosso país e do outro país, eu vou ter que aplicar o mais benéfico. E se eu tiver direitos diferentes, esses direitos vão ser acumulados. Tanto que o empregado que trabalha no Brasil, que vai para o exterior, a empresa tem que continuar a recolher o FGTS dele. E o FGTS é um direito pátrio, tá? Não existe em outros países. Diferente de férias, que tem tudo quanto é lugar.
Férias eu vou ter que aplicar o mais benéfico. E se existir um direito lá que aqui não tem, o empregado vai ter direito também. Outra coisa que pode perguntar que tem a ver com a alteração do CPC. O foro territorial não pode ser declarado de ofício pelo magistrado. Eu tenho que falar, a incompetência ela tem que ser arguída pela parte interessada. O magistrado não pode dizer, não é aqui. Tá? Bateu lá, ele vai ter que encarar. Mas a outra parte, se quiser, pode dizer, não é aqui, é em outro lugar. Beleza? E um terceiro aspecto, que é o que mais a FGV samba na tua cabeça. Quando é arguída a incompetência territorial, pode acontecer 3 coisas. Não se aceita e se aceita. 3 coisas, presta atenção. Não aceita, não recorre. Não aceita, não recorre. Ah, mas ele não aceitou, não faz nada, que isso não é CPC, isso é CLT. Não faz nada, só quando sair a sentença que eu vou poder fazer alguma coisa. Não aceitou a exceção territorial, não recorre. Não aceita, não recorre. E eu te disse que tem 2 aceitas. Por que eu te disse que tem 2 aceitas? Tem uma aceita e manda para outra vara do mesmo TRT. E tem uma que aceita e manda para outro TRT, outro tribunal. Esse que aceita e fica dentro de casa, só muda o cômodo, sai de São Paulo para Guarulhos, de São Paulo para Osasco, de São Paulo para Santo André, São Caetano, São Bernardo, dentro do TRT da 2ª região, São Paulo Santos, se for dentro da 2ª região, não cabe recurso. Somente quando aceita e vai para outro tribunal, cabe recurso de imediato. São aquelas questões que a FGV fala assim, foi arguída exceção e saiu do TRT São Paulo para o TRT Minas. RO de imediato, é a alternativa que vocês têm que marcar. Mas precisa sair de um tribunal para outro tribunal, beleza? Se não aceita, não cabe recurso nenhum. Não cabe nada, é isso, NADA, o que cabe? Nada. Aceita e fica no mesmo tribunal, NADA. Aceita e vai para outro tribunal, recurso ordinário de imediato. Beleza? Incompetência em razão da pessoa. Veja, as partes não têm privilégio na Justiça do Trabalho. Então não há privilégio nem para autor, nem para réu. Eventual incompetência será do juiz comparada à parte. O juiz pode se declarar impedido ou ser arguída a suspeição dele. Quando? Quando ele for amigo íntimo, inimigo capital, quando ele tiver interesse econômico ou quando ele for parente até o 3º grau civil. Se for arguída a incompetência do juiz ou do local, do juiz ou do local, que são incompetências relativas, o excepto tem 24 horas improrrogáveis para se manifestar. E a vara tem 48 horas para solucionar a incompetência. Beleza? Agora vamos falar de incompetência material. A incompetência absoluta em razão da matéria. Eu divido em 4 partes, que é para vocês gravarem, mas é um todo, tá? É um todo. Eu vou começar com a parte que para vocês eu acho mais delicada. Ó, o cara não é empregado, ele não tem CLT, ele não tem direitos trabalhistas. Ele vai para a Justiça do Trabalho? Vai. Ele vai para a Justiça do Trabalho e o juiz do trabalho não aplica direito do trabalho para ele. Por exemplo, ele é um cooperado, ele vai para a Justiça do Trabalho e o juiz do trabalho vai apresentar a lei das cooperativas. Representante comercial, lei do representante comercial. Esses avulso, autônomo, eventual ou chapa, geral vai para a Justiça do Trabalho. Tem um que não vai. Profissional liberal. Súmula 363 do STJ. O único que não vai é o profissional liberal. Esse tem que ir necessariamente para a justiça comum. O resto tudo vai. Esse resto que não é empregado, quando eu digo que ele não é empregado, ele não tem CLT, perdão. Ele não tem CLT, ele não tem vínculo de emprego, ele não tem CTPS assinada, mas ele vai para a Justiça do Trabalho. E o juiz do trabalho vai aplicar a CLT e o processo do trabalho em direito processual. Em direito material, ele vai aplicar a lei própria daquele peão. Tudo bem? O cara que é empregado,
empregado pode ser urbano, rural ou doméstico. Se for urbano, o juiz vai aplicar a Constituição Federal, as normas internacionais da OIT e a CLT como lei mãe, mas vai aplicar outras leis federais. Lei do descanso semanal remunerado, lei do 13º, lei do FGTS, várias outras leis, lei do Vale do Transporte, tudo bem. Como lei mãe, Constituição Federal, OIT e CLT. Se for doméstico, Constituição Federal, artigo 7º, parágrafo único e a lei complementar 150. Se for rural, Constituição Federal, OIT e lei do rural, que é a lei 58, 89 e 73. Empregado urbano, rural ou doméstico, todos vão para a Justiça do Trabalho. Tem alguma coisa que o juiz do trabalho não possa julgar de empregado? Só uma. Ação penal. Todas as outras ações o juiz do trabalho julga. Então ele julga dano moral, dano material, dano estético, ação consignatória, ação possessória, ação do raio que o parta. Ele só não julga ação penal. Então não vacilem. Se é um empregado caseiro, ele é caseiro, foi dispensado e não quer desocupar o imóvel, o dono do imóvel vai ter que fazer uma ação possessória. Em que justiça? Do trabalho. Pelo amor de Deus, se pintar uma questão de competência material, juro para vocês, chutem Justiça do Trabalho. Só não podem chutar a Justiça do Trabalho se o problema for crime, porque quem não gosta do trabalho vai para o crime, Tupi. Quem gosta do trabalho, continua no trabalho. Quem não gosta do trabalho, vai para o crime. Então, esse sujeito que vai para o crime, esse não é da Justiça do Trabalho. Esse você atravessa a rua e vai resolver lá do outro lado, na Barra Funda. Certo? Não sendo isso, tudo se resolve na Justiça do Trabalho. Tudo na Justiça do Trabalho. Dano moral, dano material, dano estético. Basta você olhar, é crime? Não, então é Justiça do Trabalho. Por exemplo, uma coisa, se o empregado tem uma relação homoafetiva não reconhecida e vem a falecer, e os pais desse empregado falecido querem brigar pelo dinheiro dele, sendo que às vezes, quando ele era vivo, nem o amava e nem o respeitava por conta de preconceito com a sua orientação sexual, mas na hora que ele morre, que é o dinheiro dele. Aí o empregador não sabe a quem pagar, porque a relação não era reconhecida. O empregador vai ter que fazer uma consignação em pagamento. Em que justiça? Pronto. Tudo que pintar lá, eu só quero que eu diga assim, é crime? Não, então é trabalhista. Ok? Se for de urbano, rural ou doméstico, não sendo crime, é na Justiça do Trabalho. E o juiz do trabalho vai ter que analisar, obviamente, tudo isso. Claro que num dano moral, material ou estético, de lucros, inclusive lucro cessante, ele vai ter que aplicar o Código Civil. Para dano moral, ele vai ter que aplicar o Código Civil 953, parágrafo único, ele vai ter que arbitrar o valor do dano. Para dano material, ele vai ter que aplicar o Código Civil 944, para dizer que só é dano material aquilo que é comprovado. Dano estético, arbitramento também. E sempre que ele for julgar, ele vai ter que aplicar o 927 também do Código Civil, que fala que é todo dano causado, caso da reparação, não só pelo ilícito praticado, mas pelo consequente dele. Então, ele vai ter que aplicar o Código Civil? Vai! Mas ele vai fazer isso na Justiça do Trabalho e não na Justiça Comum. Beleza? Saindo da relação de emprego, de peão, patrão, patrão, peão, tem um outro tipo de trabalho, que é o trabalho prestado na administração pública. Bom, prestado na administração pública só tem um cara que não é nosso. O resto tudo é nosso. É o estatutário. O cara que é estatutário, esse cara não é da Justiça do Trabalho. Esse cara está fora. O estatutário é o cara que é concursado pelo regime jurídico único. Esse está fora. Todos os outros estão dentro. Quais são esses outros? Primeiro outro é o empregado concursado pela CLT, o empregado público. Todos os empregados públicos, também conhecidos como seletistas, os concursados pela CLT, eles estão na Justiça do Trabalho, tá? E aí a gente pode falar de empregado de Petrobras, Sabesp, CPTM, Metrô de São Paulo, Correios, geral Justiça do Trabalho, porque são empregados concursados pelo regime da CLT, beleza? Além dos concursados, tem o empregado não concursado. O não concursado, ele também vem para a Justiça do Trabalho. Só que o não concursado, pela súmula 363 do TST, ele só tem direito aos dias trabalhados e ao FGTS, e nada mais. E além do não concursado, tem um terceiro que vem para a gente também, que é o terceirizado.
O peão que trabalha terceirizado na administração pública vem para a Justiça do Trabalho. Só que a administração pública só vai ser responsável subsidiariamente pelos direitos trabalhistas dele, se ficar aprovada na ação a culpa invigilando. Se ficar aprovado que a administração pública não fiscalizou a terceirizada, se ela ou não fiscalizou corretamente, ela vai ser responsabilizada pelos direitos trabalhistas. E aí essa ação também é na Justiça do Trabalho. Então, quem está fora da competência material? Quem está fora? O estatutário, profissional liberal. Esses caras estão fora. O resto está dentro, gente. E o que está fora também em termos de ação? A parte do crime. O resto está dentro. O que for crime está fora, o que não for crime está dentro. Beleza? Ok. Seja lá o que for. Além da competência material, a gente precisa lembrar que ela pode ser declarada a qualquer tempo. Ela pode ser arguída pelo réu? Pode. Mas o juiz pode declarar mesmo que não tenha sido arguída. Por quê? Porque ela não sofre prorrogação de competência. A competência material ela é absoluta, portanto, ela é inconsertável. Não tem como eu fazer uma ação materialmente no lugar errado e isso se tornar correto. Sempre vai ser incorreto. Então, ela pode ser declarada a qualquer tempo. Beleza? Fechamos competência. Eu penso que se a FGV manter o padrão de prova dela, uma questão é incompetência, tá? Outra questão é sumaríssimo. A FGV curte sumaríssimo, sabe? Pra caramba. Então, vamos primeiro falar do sumário. Sumário são as ações até 2 salários mínimos. Estão regulamentadas pela Lei 7.754 de 70, perdão. É de 1970 essa lei, até 2 salários mínimos. Sumaríssimo é até 40 salários mínimos. Quem não pode ser por sumaríssimo? Quem não pode, mesmo estando dentro do limite de 40 salários mínimos? A administração pública direta, União, Estados, Municípios, Fundação e Autarquia. Tá? Então, a administração pública direta, respectivas fundações e autarquias estão fora, não podem ser pelo procedimento sumaríssimo. Beleza. Quais são os requisitos do procedimento sumaríssimo? 2. Pedido certo e determinado com o respectivo valor, até 40 salários mínimos, endereço completo da ré. Por que endereço completo da ré? Porque não admite citação por edital. Não tem citação por edital no sumaríssimo. Falando em citação, no processo do trabalho, o processo de conhecimento tem citação postal. O processo de execução tem citação pessoal. Tecnicamente, até se discute se no processo de conhecimento é citação, mas essa discussão não vem para a primeira fase. Ela não cabe em primeira fase. Citação postal no conhecimento, citação pessoal na execução. A citação do conhecimento é para que o réu compareça em audiência. E na audiência vão ter todos os atos, inclusive a apresentação da defesa. A citação pessoal da execução é para que o executado pague no meio bem a penhora em 48 horas. Tá? Aí, beleza. Voltando aqui para sumaríssimo, eu não tenho citação por edital, então eu tenho que ter endereço completo da ré. Se eu não respeitar um desses 2 requisitos, sabe o que acontece? Imediatamente a inicial é indeferida. Ela sendo indeferida, o processo é extinto, julgado sem resolução de mérito. Antigamente era extinto sem resolução de mérito. É proferido julgamento sem resolução de mérito no artigo 267 do CPC, atual 2485.489. O julgamento sem resolução de mérito vai gerar custas. Qual é o valor das custas no processo do trabalho? 2%. Como não há condenação nesse processo, é 2% sobre o valor da ação. Quem paga? O peão, o autor que entrou com a ação. Porque ele gerou um julgamento sem resolução de mérito e ele vai pagar a custa de 2%. Ele não paga se ele for beneficiado da justiça gratuita. Qual é o requisito para ser beneficiado da justiça gratuita? Receber até 2 salários mínimos. Igual o sumário. Sumário é ações até 2 salários mínimos. Justiça gratuita, até 2 salários mínimos. Se ele recebe mais que 2 salários mínimos, ele pode ter justiça gratuita? Pode, mas aí ele tem que fazer uma declaração de que ele não pode demandar sem prejuízo do seu próprio sustento ou de seus familiares.
Então, se ele fizer a declaração de que ele não pode demandar sem prejuízo do seu próprio sustento dos seus familiares, mesmo que ele receba mais que 2 salários mínimos, ele tem direito ao benefício da justiça gratuita. Em tendo direito ao benefício da justiça gratuita, ele não vai pagar custas e honorários periciais. A justiça gratuita, ela é controvertida para o empregador, tá? Há quem defenda que sim, há quem defenda que não. Independente de ser controvertido ou não, se a prova te perguntar, a justiça gratuita isenta o empregador de depósito recursal? Não. Pode isentar de custo, depósito recursal nunca, tá? Eu tenho que acionar, eu tenho que fazer o depósito recursal. Beleza. Voltando para o sumaríssimo. O sumaríssimo, uma vez cumpridos os 2 requisitos, ele tem que ser apreciado em 15 dias e julgado em 30 dias. A audiência tem que ser una, mas ela pode ser redesignada pelo juiz por motivo justificado. Um dos motivos justificados é a parte comprovar que convidou uma testemunha para comparecer na audiência e essa testemunha não foi. Mas esse convite tem que ser comprovado. Falando em testemunha, o número de testemunhas no procedimento sumaríssimo é até 2 por parte. A regra são 3. E o inquérito judicial para apuração de falta grave, 6. O inquérito existe para dirigente sindical e decenal. E o doentinho, o portador de uma doença que causa discriminação. Dirigente sindical, só as estabilidades top mesmo, as reais e o dirigente sindical, tá? Inquérito, 6. Sumaríssimo, 2 testemunhas. Todos os outros ritos, 3. No processo de trabalho, não é exigido o rol de testemunhas no processo de conhecimento. No processo de execução, as testemunhas são arroladas e são até 3 por parte. Tem testemunha em execução? Tem. Não é comum, mas tem porque pode haver audiência em execução. Voltando ao rito sumaríssimo. Audiência una pode ter perícia de insalubridade e periculosidade? Pode ter perícia de insalubridade e periculosidade. E aí, nesse caso, as partes têm 5 dias, prazo comum, para impugnar o laudo pericial. Beleza. Sumaríssimo, por ter essa restrição de prazo, ele pode constar de pauta especial. Então, naquele dia, naquela hora, já tinha uma audiência marcada. Se chega um sumaríssimo, é que nem mulher grávida, passa na frente de todas. Porque o juiz tem que apreciar em 15 dias. A sumaríssimo tem pauta especial. É isso, fura fila. Não só a ação, como o recurso ordinário. O recurso ordinário tem que ser apreciado em 10 dias, se for sumaríssimo. E apenas o recurso de revista tem cabimento diferente no rito sumaríssimo. Nós temos o ordinário, depois a revista e o embargos. Revista em sumaríssimo só cabe por afronta à Constituição, divergência de súmula do vinculante, divergência de súmula do TST. Acabou. Recurso de revista nos demais ritos que não é sumaríssimo. Afronta à Constituição, violação de lei federal, divergência de súmula vinculante, divergência de súmula do TST, divergência de OJ, divergência de outro TRT. 6 coisas. Constituição, lei federal, divergência de súmula vinculante, divergência do TST, divergência de OJ, divergência de outro TRT. Sumaríssimo, 3 coisas. Constituição, vinculante e TST. Então é a metade do cabimento. O cabimento já é restrito, sumaríssimo é mais restrito ainda. Recurso de embargos é igual em qualquer rito. Embargos de turma do TST para SDI, ele vale apenas turma do TST para dissídios individuais. SDI, apenas se eu provar que aquela turma diverge de súmula vinculante, de súmula do TST, de OJ e de outra turma do TST. Observe que embargos é sempre divergência. Sempre. Embargos, toda vez que a prova falar para você assim, de turma do TST, é embargos, nego. Em qualquer processo, conhecimento ou execução. Embargos é divergência. Revista é que é afronta à Constituição, violação de lei federal e divergência. Ok? Falando em recursos como parte final, eu acho que cai um recurso de revista, uma questão mexendo assim, embargos, recurso de revista em sumaríssimo, tá? Acho, não precisa usar também. Se cai recurso de revista em execução,
só cabe por afronta à Constituição. Dá até para gravar. Execução, Constituição. Recurso de revista em execução só cabe por afronta à Constituição. Recurso de revista em execução é da decisão que julgou o agravo de petição. Porque o agravo de petição é o primeiro recurso da execução. Recurso de revista no conhecimento é da decisão que julgou o recurso ordinário. Eu já falei para meus alunos da turma da noite, que foi onde eu dei processo. Pelo amor de Deus, para caber recurso de revista, o processo começou na vara. Se o processo tiver começado no TRT ou no TST, esquece revista. Não existe revista. Para ser recurso de revista, houve uma decisão de vara, outra decisão do TRT, e aí cabe a revista. Se a decisão do TRT é a primeira, não é revista, é ordinário, do TRT para o TST. E se for decisão de turma do TST, nem pensa, é embargos. Decisão de turma do TST é embargos. Beleza. Na hora da prova, se vocês pudessem gravar só isso, ó, vai aparecer uma decisão lá para ti. Pensem assim, ó, esta decisão acaba o processo? Se acabar o processo, recorre. Se não acabar, não recorre. Eu pedi homologação de um acordo, o juiz disse não. Recorre? Não. Porque senão vai acabar o processo. Eu pedi para o juiz uma liminar. O juiz disse não. Recorre? Não. Porque isso não vai acabar o processo. Então não viajem e não se confundam com o processo civil. Isso é o princípio da irrecorribilidade do processo do trabalho. Eu só recorro da decisão que acaba o processo. Se não acaba, não recorre. Se não acaba, não recorre. Se não acaba, não recorre. Beleza? Faltam acho que 2 minutinhos, salvo engano aí, Arthur. Eu queria falar uma outra coisa para vocês. Meus amores, prestem atenção. Deus me permita que eu consiga ser a melhor pessoa que eu puder ser nesse momento para dar um apoio para vocês. E o que eu quero dizer é o seguinte. Todas as vezes que eu estou em prova, segunda fase da OAB, hoje eu saí de casa, eu não dei aula de manhã, dormi pra caramba, e almocei, voltei a dormir, assim, um dia super tranquilo. E quando foi 2h30, eu digo, pô, tem que levantar, lava cabelo e tal, vamos lá. E vim dar aula. E todas as vezes que eu venho, é uma responsabilidade muito grande. Deus sabe o quanto eu sou grata a Ele por me permitir trabalhar com o sonho das pessoas. Porque quando a gente trabalha no que eu faço, de algum modo a gente colabora para que você atinja o seu sonho. Isso é muito legal. Porque eu acho que de algum modo o cara me permite que eu possa compartilhar o que eu sei e te ajudar. Só que mais que o conhecimento em direito do trabalho e processo do trabalho, eu gostaria de dizer o seguinte. Em nenhuma religião Deus poderia pensar em qualquer coisa que nos fizesse mal. Nenhuma religião. Então é inadmissível você pensar assim, se Deus quiser eu passo. É óbvio que Deus quer. Que Deus não pode querer o mal de ninguém. Agora, quem tem que querer passar és tu. Sabe aquela coisa de faça a tua parte que eu te ajudarei? Vocês precisam, quem não foi meu aluno, de hoje para amanhã, sedimentar na cabeça uma conduta de prova. Se forem rezar, orar, não me interessa a orientação religiosa de vocês. Eu sempre quando rezo, eu sou católica e sempre quando rezo eu peço perdão, porque por mais que a gente se esforce, a gente faz besteira, muita besteira na vida. Eu peço perdão pelas besteiras de agora, que eu tenho consciência, dos que eu não tenho consciência. Porque tem besteira que a gente faz que a gente não tem nem consciência. Eu agradeço, porque é um privilégio a gente ter saúde. O fato da gente ir para um desafio amanhã, gente, isso é um privilégio muito grande. Porque muita gente gostaria de ter esse privilégio. A história de cada um, porque eu já fiz uma segunda fase, não passei, fiz outra segunda fase, não passei, porque eu não passo na primeira fase. Gente, a história de cada um é a história de cada um. Pelo amor de Deus, não percam a sanidade mental de vocês. Vocês não têm o direito de se julgar. Nem julgar a si próprio, nem julgar o outro. A minha história é a história que eu tenho que ter. Essa é a minha história. E a minha história, ela passou. Eu preciso fazer a minha história daqui para frente. O que passou,
já era. Nada mais vai mudar. Toda vez que a gente está preso ao passado, a gente não tem futuro. Eu falo isso com muita experiência pessoal. Você não tem capacidade para amar outra pessoa se você está preso ao passado. Enquanto você não dá um até logo para uma relação que não existe mais na sua vida, você não tem futuro. Então, dei um até logo para as outras experiências que vocês tiveram na OAB. De não ter passado na primeira fase, de não ter passado na segunda fase, isso já acabou. Até logo para isso. Eu preciso de uma nova experiência. Então, a primeira coisa, vamos esquecer o passado e vamos atrás do futuro. Segunda coisa, como é que eu vou fazer na minha prova de amanhã? Eu não posso perder tempo com questão que eu não sei nada. Questão nada sei, independente da disciplina, eu chuto tudo a mesma letra. Eu gosto de chutar B ou C, tá? Tem aluno que diz A de amor, sabe? Eu não A de amor não, é B de besta, C de casa e vou. Eu chuto B ou C. Mas escutem uma só letra. É possível que vocês tenham que chutar 20B. Quem chutar 20B está com grande chance de aprovar. Agora, quem ficar chutando letras diferentes, vai reprovar. Segunda coisa, eu nunca posso mudar a alternativa. Eu dou aula há mais de 20 anos, há mais de 20 anos eu falo isso. E há mais de 20 anos eu ouço o aluno dizer, professora, você falou e eu mudei. E por isso eu não passei. Todos vocês sabem que mudar a alternativa não leva para aprovação. Leva para reprovação. Mais uma vez, esquece o passado e vai atrás do teu futuro. Eu já fiz essa tolice na minha vida, eu não posso fazer de novo. Nunca mude uma alternativa marcada. Ah, mas está dando 7D. É 7, animal. Quem és tu para dizer que não é? A não ser que você já esteja psiquiatricamente doente. Porque só um louco que pode se achar Deus e querer controlar tudo, inclusive o gabarito da OAB. Não, eu acho que não pode ser 7D, imagina. Eu sou Deus, eu estou dizendo que não pode ser 7D. Então eu vou mudar. Isso é psiquiatricamente doente. Nunca mude a alternativa. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Não percam tempo com questões que nada sabem. Questões que vocês têm dúvida entre uma ou outra alternativa, pelo amor de Deus, risca aquela alternativa impossível. Aquela que não pode ser de jeito nenhum, eu tenho que riscar, porque se eu riscar, eu nunca mais chuto. Depois eu vou chutar entre as possíveis. Eu risquei a A e a B, só pode ser C ou D. Eu não cheguei à alternativa correta, eu vou chutar entre C e D. Então, por favor, façam apenas duas coisas de hoje para amanhã. Se divorciem do passado. Primeira coisa. Segunda coisa, fixem na cabeça de vocês uma conduta de prova. A única coisa que os senhores podem fazer por vocês mesmos é isso. O resto, com todo respeito, não te pertence. Não está dentro da tua possibilidade. Imaginar se tu vais passar ou não. Isso não tá, te resume a tua insignificância de ser humano. Quem decide se tu vai passar ou não é o cara lá de cima. Não enlouqueça achando que você pode, na hora da prova, ficar contando questão para dizer já deu, não deu, já deu, não deu. Isso é enlouquecimento. Enlouquecimento. Eu sou um ser humano. O que eu posso fazer? Apartar o passado e construir uma conduta para passar. É só isso que eu posso fazer. Beleza? Muito boa prova para vocês.